uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, olha só, o webinar já começou, na verdade. Então, tudo que a gente está falando já tem 31 pessoas que estão ouvindo. Pode ouvir, aliás, eu já vou me apresentar aqui. Olá, boa tarde a todos, eu sou Maurício da Turnitin. A gente já deu início ao nosso webinar aqui, na verdade, por um erro que a gente acabou apertando. A gente ainda está aqui na preparação. Então, vocês estão vendo aí, na verdade, o backstage, como é que funciona, mas é assim mesmo. Eu estou aqui já com a professora e a gente está discutindo aqui como é que vai se dar a nossa conversa. E, professora, eu até queria saber, já que era uma pergunta, já compartilhando aqui, eu posso interromper em algum momento, fazer perguntas? Como é que é? Pode. Ou a gente pode deixá-las todas para o final, né? Não sei, da maneira como vocês preferirem. Tá, Então, acho que talvez, na verdade, eu não fiz uma apresentação muito longa, ela é uma apresentação super objetiva, já no sentido de fomentar um pouco aí as pessoas em questão de dúvidas e a gente poder discutir e aproveitar esse tempo. Perfeito, ótimo. Então, a gente vai fazer dessa forma. E eu já convido a todos vocês aqui, já estão nos vendo aqui, para que aí na parte onde vocês podem colocar as perguntas, coloquem de onde vocês são, de que instituição e o que fazem, só para a gente também conhecer um pouquinho de quem está aqui nos acompanhando. Tudo bem que é véspera de feriado e a gente Tá aqui, né? está trabalhando. Bem, então está tudo pronto, né, professora? Tudo. Perfeito. Então, a gente ainda tem 2 minutos aí para dar início ao nosso webinar. Eu pedi aqui que as pessoas coloquem de onde elas são. Vamos ver se já tem alguém aqui. Olha, tem a Patrícia Nunes Machado. A apresentação, sim, vai ser disponibilizada depois para todo mundo vai receber o vídeo. Estou vendo aqui já a Rosilane dos Santos, da Escola de Engenharia de Lorena. Também tem o Júnior Mário, que é da Unifavip, que é coordenador do curso de Medicina Veterinária lá. E Silvio Argimon, aqui de São Paulo. Yuka Saek, que é bibliotecária da Escola de Enfermagem da USP. E, enfim, a todos vocês que estão aqui, obrigado já pela presença. A gente, em um minutinho, vai dar início aqui ao nosso webinar. A senhora já fez muitos webinars, professora? Na verdade, só um, porque eu não gosto muito de ficar aparecendo em tela, tirar foto, gravar vídeo. Eu prefiro estar pessoalmente com as pessoas, na verdade. Eu sou das antigas. Ótimo, pois é. Acho que sempre estar pessoalmente com as pessoas é mais interessante mesmo, mas também vamos aproveitar aqui da nossa tecnologia. É porque, na verdade, a gente consegue interagir bastante, né, com as pessoas. Então... a interação humana... conectada, na verdade. Exatamente. Bem, então vamos aqui... Vou começar a colocar para gravar, só um segundinho. Bem, boa tarde a todas e a todos aqui que estão participando. A gente está dando início agora, oficialmente, aqui ao nosso webinar, protegendo a sua reputação e a da sua instituição, a responsabilização do plágio acadêmico na justiça e os meios de evitá-los. Bem, deixa eu me apresentar novamente. Meu nome é Maurício Moraes, eu sou gerente regional de serviços profissionais e acadêmicos da Turnitin para a América Latina. O nosso trabalho é apoiar as instituições aí na implementação dos serviços da Turnitin, enfim, aqueles que estão nos assistindo e que eventualmente venham a se tornar, ter acesso
ao serviço da Turnitin, eu vou ser aquele que vai ajudá-los aí na implementação. E a gente é muito orgulho que a gente apresenta mais um webinar aqui da Turnitin com a professora Eduarda, a quem eu já vou apresentar. E o nosso objetivo com a realização desses webinars é discutir mensalmente assuntos relevantes para a melhoria da qualidade da educação e também da pesquisa científica aqui no Brasil, especialmente no que diz respeito à integridade acadêmica. Aqueles que não conhecem a Turnitin, ela é muito conhecida, inclusive, como uma ferramenta anti-plágio, embora ela seja um detector de similaridade. Enfim, a Turnitin é parceira de mais de 15 mil instituições de ensino no mundo, incluindo as 20 melhores universidades do mundo. Aqui no Brasil, a USP, a Unesp, a Unicamp, a FGV, a Unifor são outras universidades que também são nossas parceiras aqui da Turnitin. E o que a gente quer é dar voz a melhores práticas e conhecimento adquiridos nesses nossos 20 anos, desde que a Turnitin foi fundada lá na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e também aí participar e contribuir com a comunidade acadêmica brasileira. Enfim, depois de tudo isso dito, eu queria aqui apresentar a nossa palestrante de hoje, a professora doutora Eduarda Ribeiro dos Santos, ela que é docente da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Muito obrigado, professora, por sua participação aqui no dia de hoje. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder colaborar e contribuir e trocar com vários colegas, né, do Brasil. Isso é sempre muito importante. Obrigado. Então, e eu só vou aqui apresentar a professora. Por favor, se tiver qualquer incorreção, a senhora me diga aí, mas a professora Eduarda é especialista em enfermagem cardiovascular pelo Instituto Dante Pazzanese, de cardiologia. Ela também é mestre e doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. E, como a gente já falou, ela é docente da graduação em enfermagem, graduação em medicina e no mestrado profissional da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, aqui da capital de São Paulo. Coordenadora também dos cursos de pós-graduação em enfermagem, em terapia intensiva, enfermagem, nefrologia e urologia. Além disso, a professora ainda é advogada, formada em Direito pela FMU e é membro do COREN, da diretoria do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Está faltando alguma coisa, professora? Não está faltando nada, não, tudo certinho. Perfeito. Então, antes da gente começar nosso webinar aqui, segue algumas informações importantes. Vocês podem enviar sempre as perguntas para vocês por essa mesma ferramenta do webinar ao longo do seminário. A gente tem aqui a Elaine, aliás, eu queria apresentar a Elaine também, que está participando com a gente aqui do webinar e vai nos ajudar aí, enfim, respondendo as perguntas, que estão nos dando apoio aqui. E ao final, então, a gente vai colher essas perguntas, eventualmente alguma durante a apresentação. A gente também tem uma página de LinkedIn, onde a gente divulga os nossos conteúdos relacionados a esses temas. Para aqueles que estão no LinkedIn, por favor, sigam a nossa página, é Turnitin Brasil. E vocês vão receber aí, ao final dessa sessão, um vídeo, o e-mail com vídeo e com os recursos que a gente está compartilhando aqui. Então, antes de iniciar, professora, eu apresentei a senhora aqui, a senhora faz um monte de coisa, mas, enfim, acho que é sempre bom a senhora se apresentar também, dizer o que a senhora faz no dia a dia na sua instituição. Bom, lá no Einstein, né, que é aqui, na verdade, onde eu trabalho, onde eu estou hoje para fazer esse webinar com vocês, eu sou docente e faço muita orientação de trabalho, tanto trabalho de conclusão de curso, quanto dissertação de mestrado. E aula teórica também, então a gente acaba entrando em sala de aula com os alunos tanto da enfermagem quanto da medicina e também com os alunos do mestrado, tanto do mestrado profissional em enfermagem, quanto do mestrado profissional em educação. Perfeito. Professor, antes da senhora começar aqui, eu queria só entender um pouquinho com quem que a gente está falando aqui. Então, eu soltei aí nesse momento soltando uma pesquisinha. Se vocês rapidamente conseguirem dizer aí qual que é o cargo que vocês desempenham na instituição de ensino de vocês aí, se vocês pudessem nos responder. Se é um administrador, se é um docente, se é um pesquisador.
Isso no caso daqueles que são, que já, como posso dizer, aqueles que já têm acesso aos serviços da Turnitin aí, né? Quem é de uma universidade que não tem acesso aos serviços da Turnitin, obviamente não há necessidade de responder a essa pequena encuesta. E aqui eu já tenho, ó, nesse momento, mais 50% das pessoas votaram. Já posso dizer, vamos fechar, como é que eu faço para fechar aqui? 45% são docentes, 29% são administradores de conta, 19% são pesquisadores e 6% são da tecnologia. Mas eu já falei demais, professora. Queria, enfim, deixar a palavra com a senhora aí e que a senhora, enfim, toque a apresentação. E qualquer coisa a gente vai aqui com as perguntas, mandando para a senhora. Tá ótimo, obrigada. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer enorme conversar com todos vocês. Na verdade, o plágio hoje é um tema que nos traz muita preocupação, né? Considerando que a gente tem que cuidar da nossa carreira enquanto pesquisador, porque quem é orientador, na verdade, sabe da dificuldade que é hoje em dia de lidar com os nossos orientandos e orientar e trazê-los para a realidade do plágio, né? Porque o plágio, na verdade, quando a gente coloca esse título aqui, protegendo a sua reputação e da instituição e a responsabilização do plágio acadêmico e na justiça é porque ele chega até lá. Então, quer dizer, a gente, enquanto pesquisador, pode acabar tendo algum comprometimento na carreira em relação a isso. E, na verdade, o plágio é crime. Sendo crime, a gente não vai querer, na verdade, que nem nossos orientandos, os nossos alunos, ou até mesmo nós, estejamos aí cometendo algum tipo de crime e ser responsabilizado depois. Eu tenho aqui uma definição de plágio, na verdade, que a gente coloca da seguinte maneira: plagiador é o homem que a todo custo ele quer ser o autor e não tem gênio nem talento. Então ele copia não só frases, mas páginas e passagens inteiras de outros autores e tem a má fé de não os citar. Então, na verdade, quem aqui é orientador sabe que em algum momento ele captou um plágio do aluno. Tem pesquisa que mostra que o professor só de ler um trabalho já tem uma ideia de que aquele trabalho não é daquele aluno ou que aquelas palavras não são dele, porque você os conhece. Então, na verdade, nem sempre a pessoa que está plagiando, ela tem a má fé. Então, geralmente a gente fala que aquele plágio acidental, a pessoa não queria, e aí, na verdade, ela acabou fazendo plágio. Então, cabe a nós, né, enquanto orientador desses alunos, trazê-los aí a essa realidade. Então, é uma violação, o plágio é uma violação do direito autoral, ele não era um ilícito previsto em lei como crime, e foi com o advento da Revolução Francesa que acabou surgindo as primeiras leis, né? As primeiras legislações em relação ao plágio. E lá no século XVII ficou constatado que a violação do direito do autor deveria ser reprimida criminalmente. Então, não só no Brasil como no mundo, o plágio ele é altamente recriminado. E o que é o plágio, então? A gente não tem hoje uma definição de plágio na lei dos direitos autorais. Então, a gente tem uma lei, que é a 9.610 de 1998, que fala sobre o plágio, né, que traz toda a diretriz em relação ao plágio, só que não tem uma definição do que é plágio. Então, isso fica muito a cargo da doutrina, trazer uma denominação desse instituto. Então, o que a gente tem hoje enquanto plágio em apertada síntese? Fazer passar por sua obra feita por outra pessoa. Então, ou seja, aquilo não é meu e eu faço aquilo passar por mim. Então, vamos pensar aqui da seguinte maneira: quem já é orientador ou quem já avaliou trabalho de congresso, enfim, ou já ficou sabendo de algum caso de plágio, a pessoa pega a ideia daquela outra pessoa, de um terceiro que não é dela, coloca naquele trabalho, não faz a sua devida citação. Muitas vezes o aluno fala assim para mim, eu falo, de quem é isso, né? Quem escreveu sobre isso? Não fui eu que escrevi, professor, mas como assim foi você que escreveu? Não, porque eu li vários materiais
E aí eu tive essas ideias e coloquei aqui. Então você acaba explicando para ele e fala, olha, não é sua essa ideia. Na verdade, você está usurpando da originalidade e do intelecto alheio. Claro que nós não estamos falando de coisas que são senso comum, né? Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, a dengue é uma doença tropical, né? Imagino eu, né? Não entendo muito de dengue, mas falando nesse pressuposto. Então, a gente vai imaginar que aquilo é um senso comum, né? Mas, geralmente, a gente tem dúvida e fica muito naquele liame o que é o que não é senso comum. Então, se houver dúvida, para eu não usurpar da originalidade, não usurpar do intelecto, não usurpar de uma obra de uma pessoa, na verdade, eu procuro fazer a devida citação. Então, como existe o plágio, existe o sujeito, né? Plágio sendo considerado crime, eu tenho um sujeito. Quem é esse sujeito? É o plagiador. Ele é o sujeito ativo desse crime, né? Então, nós temos aí o plagiador. O plágio, então, na verdade, o que ele faz? Ele viola um direito da pessoa. Por que ele viola um direito da pessoa? Porque a partir do momento que aquelas palavras, aquele texto pertence a uma outra pessoa, o direito de usufruir daquilo é dela. Então, a partir do momento que outra pessoa faz passar como dela algo de terceiro, eu estou violando o direito dessa pessoa, né? Por quê? Porque eu fiz passar a obra alheia como própria, não era minha, mas eu fiz passar como sendo minha, né? E aí eu acabo, muitas vezes, usurpando tanto os direitos morais quanto os direitos patrimoniais daquela pessoa, por ter feito passar como sendo minha algo que realmente, de fato, não é meu. O plágio, ele é previsto no Código Penal brasileiro. Então, a gente tem lá, né, a Lei 10.695, ela traz aqui o plágio no artigo 184 como violar direito de autor e os que lhes são conexos. Aí tem uma pena, que é a detenção de 13 meses a 1 ano, e ali ela tem primeiro, segundo e terceiro parágrafo, que ela faz algumas explicações, algumas diferenciações, inclusive até na questão da sanção, né? Como que aquela pessoa vai ser penalizada se ela for, na verdade, condenada por plágio. A gente tem uma proposta de um novo Código Penal brasileiro, que é o projeto de lei 236 de 2012, e lá o plágio é tratado com um pouquinho mais de clareza e um pouquinho mais de severidade, porque ele cria o próprio tipo penal de plágio. Ele faz a gradação desse crime, então ele grada o plágio em diversos níveis e endurece as punições, né? Então, hoje em dia, você pode perguntar para mim, quantas palavras ou quanto por cento se eu for escrever um texto e deixar igual o do texto original, quanto que isso é considerado plágio? A gente não tem isso, a gente não tem o percentual, a gente não tem o número de palavras, né? Então, se por um acaso isso acabar em processo, na verdade, quem vai... como é que eu posso dizer? Quem vai decidir isso, na verdade, é quem está fazendo o julgamento daquele processo, e tem alguns processos, sim, né? Eu acho que tem vários, eu trouxe aqui alguns só para citar e deixar para vocês de interesse, para quem quiser, na verdade, procurar um pouco mais de informação e saber como que o judiciário trata a questão do plágio acadêmico, né? Que é especificamente esse que a gente está falando. E como que fica o papel do orientador? Bom, o orientador, ele tem um papel de garante, na verdade. O que é um papel de garante? Ele é a pessoa que vai fazer com que o aluno não leve para frente um plágio. Então, eu tenho que detectar isso quando o aluno, ele é o meu orientador. Então, eu tenho que fazer essa detecção. Então, primeiro, eu tenho uma relação contratual com o aluno. Ah, mas eu não assinei nenhum contrato com aquele aluno, eu não assinei nada no papel. Bom, não precisa assinar no papel. Então, eu faço parte de um programa, ou seja, da graduação, ou do mestrado, ou do doutorado. Eu tenho um orientando, ele vem até mim, eu aceito ele como um orientando, então, na verdade, ele nasceu, né, uma relação contratual entre mim e ele. Então, eu, ao ser contratado por esse aluno me procurou e eu aceitei, né, e esse aluno se matriculou naquela instituição, ele já é meu e ele está sob minha responsabilidade do ponto de vista da orientação. E você tem a faculdade de aceitar ou não. Você poderia, na verdade, não ter aceitado aquele aluno quanto seu. Então, ao aceitar, é aquilo que eu disse, você passa para a posição de garantidor, você se torna um garante. E aí, você torna-se o garante para que o trabalho científico seja bem elaborado. E para quando a gente fala de um trabalho científico
bem elaborado, a gente não está falando só do ponto de vista metodológico, né? O método, quando eu leio, ele é replicável, o método está muito adequado, a análise estatística está muito adequada, todo trabalho científico segue um rigor, né, metodológico, segue um rigor científico, e não é só isso, na verdade, eu tenho que garantir que aquele trabalho não tenha, na verdade, plagiado um outro autor. E aí, o que eu faço na detecção de plágio pelo aluno? O seu papel, o seu dever jurídico é impedir. Você tem que impedir esse resultado. Você não pode deixar que o aluno leve adiante. Por quê? Porque você não tem defesa depois. Então, o primeiro autor e o último autor respondem na mesma proporção. E os demais autores, de acordo com a sua participação, né? De acordo com o quanto contribuiu para aquilo. Então, assim, você tem um papel muito importante. E aí a gente vai discutir um pouquinho mais, né? Eu vou falar um pouquinho mais para o final. O que a gente pode fazer do ponto de vista da identificação do plágio, né? O que a gente espera que uma universidade, que uma instituição e que um orientador, um professor faça em relação do plágio com o aluno? Porque a gente vai partir do pressuposto que esse aluno está chegando e não tem essas informações. Então, vai caber a nós não só orientar, mas como também detectar e impedir que isso aconteça. Porque uma simples orientação ou uma orientação do aluno em relação ao que é plágio, quais as implicações jurídicas do plágio, pode não ser o suficiente para impedi-lo de fazer, né? Então, você não pode achar que só a sua orientação vai surtir efeito. Então, a gente tem um enquadramento legal aí do professor orientador, né? Então, a gente tem aquele que estando anteriormente em uma posição de garante, que está aqui, olha, que foi o que eu disse, ao aceitar aquele aluno, você é o garantidor, né, para o rigor científico daquele trabalho, não evita o resultado típico, podendo fazê-lo, é autor, né? Então, vamos transformar isso numa linguagem não jurídica. Você poderia impedir que o aluno seguisse com o plágio. Você não fez. Por quê? Aí o Código Penal fala que você foi omisso, porque ele coloca o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então vamos pensar, eu sou orientadora de um trabalho, já aconteceu comigo, eu posso dizer para vocês. Eu tinha um orientando, e ao ler o trabalho dele, óbvio, aquela história que o professor já tem aquele feeling, ele lê, ele fala, bom, isso que está escrito aqui não é desse aluno. Então, aí você coloca na plataforma que você tem, né, para você fazer essa identificação de similaridade, de plágio, e aí você descobre simplesmente que o aluno copiou toda a introdução do trabalho, inclusive uma parte dos resultados, a discussão, enfim. Eu recebo e vejo isso. Qual é o meu papel? Eu consigo evitar o resultado? Sim, eu consigo evitar o resultado. De que forma? Bom, eu preciso chamar esse aluno, né? Ver como é que ele agiu, se ele agiu de má fé ou se foi por uma simples falta de conhecimento, porque você tem o papel de garante, você tem o papel de garantidor. Então, na verdade, se você tivesse evitado, aquele crime não teria acontecido, aquele plágio não teria acontecido. Então, a nossa posição, ela não é uma posição tão confortável, porque a gente está ficando responsável pelo que o outro faz. Então, espera-se que nós também atuemos nesse quesito, nessa parte. E aí, quais são as implicações do plágio? O plágio, na verdade, ele não tem uma implicação só acadêmica, né? Então, eu detectei o plágio aqui de um determinado trabalho na minha instituição, vou punir administrativamente. Eu não vou dar o título. Eu vou impedir que o aluno continue, ou coisa do tipo. Isso é uma sanção administrativa ali daquilo que ele está fazendo. Só que pode ter uma responsabilização penal e uma responsabilização civil. Do ponto de vista penal, o direito penal ele protege a sociedade, né? Então, vai se identificar o plágio enquanto crime e você vai ser penalizado dentro desse Código Penal. E do ponto de vista civil, você pode ser obrigado a reparar pelo dano moral ou pelo dano material que você tenha provocado, ou seu aluno, juntamente com você, tenha provocado para aquele terceiro, né, que foi o plagiado. E você e o aluno, os plagiadores. Então, na verdade, você tem aí uma responsabilização que pode ser administrativa, em âmbito administrativo da instituição que você trabalha,
pode ser uma responsabilização penal, que protege a sociedade, o direito penal serve para proteger a sociedade, e civil do ponto de vista da reparação, porque o Código Civil é claro, né? Se você provocou algum dano para outra pessoa, você fica obrigado a repará-lo, tá? Há questionamentos acerca da moral e da ética, tanto do professor quanto do aluno. Então, você não vai poder alegar, eu não vi, eu não sabia. Isso não pode ser alegado, porque eu volto a bater na tecla daquilo que eu acabei de falar. Você é o garantidor do rigor científico daquele trabalho. Questionamentos acerca do papel da instituição de ensino. A instituição, ela precisa me dar esse suporte. O suporte de eu conseguir trabalhar. Então, assim, não espera-se que para eu detectar o plágio seja só por feeling, ou que eu pegue, por exemplo, um parágrafo e jogue no Google para ver se sai alguma coisa, né? Então, esse é um trabalho insano. Então, a gente tem que ter a instituição enquanto parceira, porque, na verdade, essa implicação do plágio não fere só a moral e a ética do professor e do aluno, mas também da instituição. A gente pode, muitas vezes, ver instituições ou grupos de pesquisa penalizados, né, do ponto de vista ético, pelas agências de fomento, enfim, em decorrência do plágio, de algum processo que tenha sofrido por conta disso. E quais são os princípios que são colocados em questão, né? Quando você, na verdade, tinha esse poder de impedir, não impediu? Dignidade, conduta ilibada, que é aquela conduta de pesquisador de que ninguém pode duvidar, de que você é um pesquisador sério, né? Do ponto de vista científico, do ponto de vista do rigor metodológico, mas também do ponto de vista do rigor da originalidade, da integridade da sua pesquisa e decoro profissional. Né? Então, na verdade, a sua capacidade enquanto profissional, a sua seriedade enquanto profissional fica extremamente abalada. Muito bem. Tem casos no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça? Tem. E não são casos assim que a gente vai falar, nossa, nunca vi isso acontecer. Não, de jeito nenhum. Então, a gente tem lá, por exemplo, perda do título de mestre em geografia, em decorrência de plágio. Orientador alega que foi plagiado por seu orientando. Então, vamos parar para pensar. Um pouquinho antes, eu falei que você, ao aceitar que aquele aluno seja o seu orientando, nasceu dali, então, uma relação contratual, no momento em que você aceitou, e que você se tornou o garantidor. Né? Você é o papel do garante. Como você pode alegar que foi plagiado pelo seu orientando? Quando esperava que você lesse, ao ler, se reconhecesse. A gente não está falando nem de autoplágio, que é você pegar trabalhos anteriores seus e publicar de novo e colocar de novo, sem fazer a devida citação no local. Então, na verdade, não houve como o orientador alegar isso. Autor que reconhecidamente plagiou o trabalho apresentado por outro colega. Então, por exemplo, a gente tem aqui, da maneira como nós usamos, né? A gente usa aqui o Turnitin, eu uso muito o Turnitin, e eu tenho lá a possibilidade de comparar aquele trabalho com outros trabalhos enviados para a instituição por outros alunos, porque passam muitos alunos aqui durante todos os anos. Então, a gente já comunica ao aluno, olha, cuidado, porque você pode talvez ter a brilhante ideia de ir buscar de um colega anterior que já tenha estudado na instituição, olha, me empresta o trabalho que você fez, me dá o trabalho que você fez que eu vou apresentá-lo, como sendo o meu. Então, na verdade, eu consigo fazer essa identificação se, por um acaso, outra pessoa já apresentou aquele trabalho aqui na instituição. Então, por quê? Porque eu tenho essa memória e eu consigo fazer essa busca. Reprovação em disciplina de mestrado por plágio. É uma disciplina. Então, assim, o aluno foi fazer uma disciplina e, ao fazer uma disciplina, ele plagiou. E aí ele reprovou na disciplina. Bom, aí você já começa a questionar a integridade daquele aluno para a execução da sua dissertação. Porque se ele plagiou um trabalho em uma disciplina, o que será que ele vai fazer enquanto mestrando, executando ali, colocando em prática a sua dissertação?
Plágio em trabalho de conclusão de curso. Um trabalho de conclusão de curso. Tem aqui, às vezes a gente recebe ou vê coladinho no poste, né? Faço trabalhos de conclusão de curso colado em poste perto de faculdades. Uma vez eu recebi, sentei na mesa de uma faculdade e vi que tinha lá uns folderzinhos que alguém deixou dizendo que faz trabalho. É ingênuo achar que, na verdade, eles vão fazer trabalhos originais. O primeiro que comprar um trabalho e colocar o seu nome, na verdade, você está imputando uma informação falsa num documento, até onde nós sabemos, tido como verdadeiro. É um TCC, é um trabalho de conclusão de curso? Mas não é seu, né? Então, na verdade, você já comete um outro crime, que é da falsidade ideológica. Você está adulterando, está colocando informação inverídica num documento tido como verdadeiro, porque aquilo não é seu. Não entrega de certificado por plágio em TCC. Ou seja, é comum. Bom, muito bem. Então, a gente está falando aqui, né, dessa parte sobre responsabilização. Então, quem vai ser responsabilizado? O aluno e o orientando, porque, na verdade, o orientador e o aluno, porque o orientador tem essa obrigação, né? Não é nem uma questão de faço se quiser ou não. Na verdade, você é obrigado a. E quais são as formas que a gente pode utilizar para prevenção de plágio, né? Então, a gente tem aqui utilização de softwares. Eles facilitam a vida, né, da gente. Por que facilitam a vida da gente? Porque, na verdade, você já recebe aquele relatório e você já consegue partir para a orientação do aluno. E aí é o segundo item, que é a adoção de políticas de conscientização e encaminhamento. Porque, assim, a gente não pode usar os softwares que fazem essa identificação de similaridade, de plágio, para punir. Eu, por exemplo, não faço isso. Na verdade, eu uso como educativo, na verdade. Eu uso para ensinar. Eu falo em sala de aula. Todo professor, todo orientador fala em sala de aula, dá explicações mínimas em sala de aula. Mas o aluno pode deslizar em algum momento, a hora que ele está parafraseando ou coisa do tipo. Então, eu aviso a ele que isso vai ser passado em uma plataforma e uso isso como conscientização, como orientação, mas também a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização e prevenção. Explicar por que não plagiar, né? Por que ser íntegro na execução do seu texto, a questão da originalidade. Então, é importante que a instituição adote as políticas de conscientização e de encaminhamento. Criação de estrutura interna de resolução de casos de plágio, que o Reino Unido tem uma experiência muito positiva nesse sentido. Detectou um plágio, e assim, tem coisas que você percebe que elas são meio dissonantes. Uma coisa é você pegar um trabalho, receber o relatório que você colocou nesse software e ver que tem pontos, né? Alguns pontos em que você precisa rever com o seu aluno em relação a como que ele colocou aquela ideia, porque ou a ideia está muito diferente do que o autor quis dizer, né? Muitas vezes a gente fala, olha, não foi isso que ele quis dizer. Ou tá cópia ipsis literis do que a outra pessoa escreveu e não está entre aspas, porque não é uma citação direta. Enfim, a gente pode descobrir isso de diversas formas. Como que a gente vai lidar com isso, né? Então, eu acho que ter uma estrutura interna de resolução desse tipo de caso é importante quando o caso ele é muito, como é que a gente pode dizer, muito perigoso do ponto de vista de que foi um trabalho inteiro plagiado, como esse aluno que copiou e colou todo um artigo, ou simplesmente eu já tive aluno que entrou num site e copiou todo o conteúdo do site, colocou numa introdução de trabalho como sendo sua aquela introdução. Isso é grave, né? Porque você percebe que não é um parágrafo, não é uma frase, é todo um conteúdo de site copiado e colado ali dentro e citado outro, né? Porque, na verdade, ele nem cita o site de onde ele pegou, ele cita um autor aleatório, né? Então, isso não é raro de acontecer. Solicitação de apresentações orais de trabalhos desenvolvidos, aí a gente fica um pouco na dúvida, porque a gente parte, o professor fala muito assim, se você sabe, se você fez o trabalho, você sabe tudo e vai apresentar bem. Não é verdade, né? Tem pessoas que mesmo sabendo não apresentam bem, então isso não é critério. Então isso é altamente questionável do ponto de vista de
falar se é uma forma de combate e prevenção do plágio. Promover a capacitação da escrita acadêmica de workshops. Trazer esses alunos, né, trazer os pesquisadores e falar, olha, vamos fazer uma oficina, um workshop de escrita acadêmica, né? Falar o que é uma citação direta, o que é parafrasear, enfim, discutir com o grupo como é que eu replico uma ideia sem, na verdade, copiar todas as palavras do autor ou simplesmente pegar tudo aquilo e dizer que é meu e não é. Então, eu acho que discutir isso com o grupo, isso ser uma cultura da instituição é extremamente importante. A gente tem as diretrizes básicas para a integridade da atividade científica do CNPq, né? Então, você tem aí, logo abaixo, eu coloco o HTTP, aí, a URL, que vai te encaminhar para esse site do CNPq, e eu pensei algumas coisas que pode, na verdade, agregar aqui para o que a gente está falando. Então, ele coloca lá, quais são as diretrizes básicas? Dar crédito a todas as fontes que fundamentam diretamente o seu trabalho. É dar crédito, não é seu. Então, cita a fonte, né? Qual é a dificuldade em citar a fonte? Colocar entre aspas todas as citações em verbos, ou seja, você copiou ipsis literis aquilo que o autor está falando. Tem regra para isso. Acima de 3 fases, recua à direita, diminui espaçamento. Se você está usando o ABNT, coloca entre aspas e mantenha a citação, porque aquelas palavras não são suas. Manter a fidelidade da ideia do autor nos casos de resumo de texto, mantendo a citação. Tá bom, eu li aquele texto, entendi a ideia do autor, agora eu vou reescrever com as minhas próprias palavras, mas eu tenho que ser fiel à ideia do autor. Eu não posso simplesmente acabar desvirtuando o que ele quis dizer e dizer que aquelas são as palavras dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em caso de dúvida, se o conceito ou o fato citado seja de conhecimento comum, faça as citações adequadas, porque às vezes o aluno fala, não, você pergunta para ele, quem que você vai citar aqui, de onde você tirou essa informação? Não, professora, mas isso eu sei. Tá, você sabe, mas não é senso comum. Você sabe, mas não é senso comum. A malária é uma doença tropical. Senso comum. Né? Todos nós sabemos, ou quem é da atenção primária à saúde sabe que a malária é uma doença tropical. Né? Vamos supor que não seja, mas supondo que seja. Malária é uma doença tropical. É senso comum, né? Todos sabem, é esperado que toda a população saiba daquilo? Ok. Se tem dúvida, se não é senso comum, pegue a literatura e faça as citações adequadas, isso é muito importante. Evite caracterização de autoplágio com as devidas referências e citações. Então, assim, é muito comum você ter trabalhos anteriores, né? Porque você estuda muito um tema, e aí você estuda aquele tema ao longo da sua vida, e você já escreveu algumas coisas. E aí o que você faz? Você vai replicando aquilo, sem dizer e sem se referir àquilo que você já escreveu antes, e às vezes você até publicou. Publicou em um capítulo de livro, publicou num livro, publicou num artigo científico e você não se remete a esse artigo, né? Então é importante que você evite aí a caracterização de autoplágio. Prezar pela correção de cada citação e garantir que as referências correspondam com a citação no texto. Então, assim, é um trabalho que hoje a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam, né, a criar aí as citações, as referências, mas é importante você sempre checar, bate, é o que a gente faz em banca. Toda vez que você vai ser banca, né, para quem é pesquisador ou para quem ainda é, na verdade, aí um mestrando, um doutorando, ou está fazendo seu trabalho de conclusão de curso, você vai ter uma banca, de uma coisa você pode ter certeza. Se a sua banca for uma banca bastante rigorosa, e ela é entendida do assunto, ela vai identificar quando aquela referência não diz exatamente aquilo, ou quando você está trocando as citações, aquilo é de um autor, você citou outro. Então, durante a construção do seu trabalho, é muito importante que você consiga prezar por essa correção para cada citação. Dar crédito também aos autores que primeiro relataram a observação ou a ideia que está sendo apresentada. Eu estou replicando um estudo, mas existe um estudo anterior, existem estudos anteriores, então eu vou trazer e vou citar, porque eu não estou inovando, né? Na verdade, eu estou dando posso estar
continuando uma ideia. Então, eu vou remeter à ideia inicial, à observação inicial dos pesquisadores, né, dos escritores anteriores. Muito cuidado com a PUD e o citado por. Use a fonte original. O que eu tenho percebido? Quando a gente usa aqui, a gente usa Vancouver. Quando a gente, por usar Vancouver, a gente não permite que os alunos fiquem usando o APUD ou citado por, né, Beltrano, citado por fulano, enfim. E o que a gente tem detectado enquanto orientador? Muitas vezes o aluno, ele pega um paper, pega um trabalho, e aquele autor daquele paper está citando outra pessoa. O que ele faz? Ele simplesmente pega aquilo e não vai na fonte original, ele cita o autor do artigo e que está citando outra pessoa. Então, a gente tem que estar sempre repetindo para dizer, olha, não foi esse autor que disse isso aqui. E tem um outro detalhe, quando eu faço a citação da citação, eu já estou fazendo uma interpretação da interpretação. Porque aquele autor que cita o autor original, ele já interpretou. E aí você está reinterpretando. Então, a possibilidade de, ao final, você não ter a ideia original do autor contemplado, do autor original contemplado, ela é muito grande. Então, assim, a gente sempre pede para que eles façam o uso da fonte original. Então, muitas vezes a gente consegue, com esses softwares, descobrir até de onde é, né? Aí você fala, olha, o relatório de originalidade, ele está indicando que isso aqui não é dessa citação que você está fazendo. Então, é muito importante, porque ainda que você explique isso em sala de aula, muitas vezes acaba dando aí alguns deslizes na execução do trabalho. Você precisa deixar claro aos leitores quais ideias são suas e quais são as ideias oriundas das fontes consultadas. Não muito raro a gente vê as pessoas misturarem em um único parágrafo ideias, concepções, observações suas, misturadas com a de outro autor. E aí ele coloca uma citação. E aí você não sabe onde começa a ideia e a observação de um autor e de outro. Então, você precisa se cuidar para que essas diferenciações, elas apareçam, né? Então, assim, como que você vai usar, nós percebemos que, nós identificamos que, mas, no entanto, fulano, beltrano, outro pesquisador, outra pesquisa realizada. Então, você tem que usar, na verdade, de identificadores que deixem muito claro para o leitor o que é seu e o que é do outro, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, às vezes, é só uma questão de onde eu vou colocar a citação. Né? Então, onde eu coloco a citação? Então, é uma questão da gente olhar e tentar ajustar. E aí a gente coloca aqui, eu coloco para vocês como frase final, que o valor intrínseco dos trabalhos acadêmicos, ele tem relação com a competência e autonomia intelectual das pessoas que os obtiveram. Então, a gente tem que considerar isso, né? A originalidade é um valor, o valor de quem, na verdade, obteve aquilo, de quem, na verdade, escreveu aquilo, né? E os outros autores, eles vieram para somar. Então, enquanto pesquisadora, enquanto docente, se eu pudesse dar um conselho a vocês, o que eu daria, né? Na verdade, prezem pela originalidade daquilo que o seu aluno vai escrever, né? Preze pela sua carreira, use as ferramentas que você tem de identificação, né, de similaridade, de originalidade, como um aliado ao seu favor. Que antes de ser punitivo, muito antes de ser punitivo, na verdade, ele é com caráter pedagógico, ele tem o caráter pedagógico. Eu primeiro vou usar isso enquanto orientação, né? Ensino para aquele aluno, educação para aquele aluno. Isso mais lá para frente, quando você observar que aquele aluno ele não corresponde a isso, e você perceber que por mais que você tenha orientado, que você tenha usado toda a tecnologia ao seu favor e a favor dele, aí é que a gente vai falar de punição, né? Por hora, a punição não é para usar, por exemplo, uma ferramenta já de imediato com o intuito de punir. Aqui
para mim, enquanto pesquisadora e que uso muito a Turnitin, eu sempre faço da seguinte maneira: os alunos vão lá, colocam o seu trabalho, eu avalio do ponto de vista dessa similaridade, devolvo para o aluno indicando o que eu tive nesse relatório, quais são os pontos nevrálgicos que ele precisa corrigir e dou toda uma explicação novamente. E aí é claro que a cada etapa em que eu corrijo o trabalho desse aluno, eu checo, porque ele vai ter sempre esse caráter pedagógico até eu conseguir fazer com que o aluno entenda. O que eu não posso é deixar o aluno, pelo menos no meu ponto de vista, é deixar o aluno executar todo um trabalho, né? Ao final, você fazer esse tipo de detecção e aí você punir. Porque você tem que lembrar que você também é autor daquele trabalho e a responsabilidade também é sua. Sempre deixar muito claro para os alunos que eles não podem simplesmente pegar um trabalho de orientação em andamento e encaminhar para congressos, encaminhar para eventos sem a autorização do orientador, porque na verdade você precisa garantir que esse trabalho não fira sobre nenhuma forma o direito de um outro autor. Então, falar sobre plágio não é algo tranquilo, né? Porque a gente se sente incomodado em relação a isso, mas é uma realidade e a gente tem que tratar disso com muita transparência, né? E usar, na verdade, toda a tecnologia a nosso favor. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês, né? Trazer um pouco desses conceitos em relação ao plágio, dizer como que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor e nos resguardarmos, né? Porque, na verdade, quando um plágio acontece e ele toma outras proporções, como administrativo, penal ou civil, na verdade é porque muita coisa já se passou e eu poderia ter anteriormente a isso, ter feito alguma ação que eu conseguisse me precaver de não deixar chegar nesse ponto. Certo, obrigado, professor, aí pela apresentação, uma ótima apresentação, diga-se de passagem. A senhora até me fez lembrar aí, tem uma frase do Benjamin Franklin que ele diz que reputação, você pode levar a vida toda construindo a reputação, mas você pode perdê-la em apenas um minuto com qualquer coisa, no caso da universidade, um plágio que seja detectado se torna um escândalo, né? Acho que isso... Exato, e fere, na verdade, a sua capacidade enquanto pesquisador, né? E uma vez você tendo essa questão, esse questionamento ético, moral, enquanto pesquisador, vai ficar muito difícil depois você de conseguir recuperar isso, né? Então é algo muito sério que precisa ser tratado com muita transparência. Claro, e eu vou fazer agora já umas perguntas que estão vindo aqui pela nosso chat. Inclusive, ó, a gente ainda tem alguns minutinhos, tem 15 minutinhos aí. Se quiser mandar sua pergunta, manda aqui e eu vou passar para a professora aqui. Bem, professora, aqui a Jéssica Aline diz: na minha área de estudo existem muitas pesquisas sendo produzidas, o que dificulta ter a garantia de ter tido todos os estudos produzidos relacionados ao meu. Na minha tese, tenho encontrado alguns dados que eu ainda não verifiquei na literatura consultada, e por isso algumas interpretações ainda não foram referenciadas. Como evitar plágio nesse tipo de situação? Os softwares podem ajudar? Não sei se ficou claro para a senhora. Eu entendi que, na verdade, ela tem resultados que não são resultados que outros pesquisadores ainda chegaram. É isso? Ser produzidas, o que dificulta ter garantia de ter lido todos. Exatamente, pelo que eu entendo aqui, é que não há garantia de ter lido todos os estudos produzidos relacionados. Na minha tese, tenho encontrado alguns casos que eu ainda não verifiquei na literatura consultada, e por isso algumas das interpretações ainda não foram referenciadas. Bem, pelo que eu estou entendendo aqui, da Jéssica, ela trabalha com uma área nova, e muitos desses trabalhos, inclusive, não estão referenciados, não estão na nossa base, não estão em outras bases, e, portanto, e ela diz como evitar plágio nesse tipo de citação. Bem, nesse tipo de situação, eu acho que, inclusive,
as pessoas às vezes falam, quando usam a Turnitin, desculpa, professor, eu estou respondendo aqui, porque... Pode, fique à vontade. Quando usam a Turnitin e mandam para o depósito da Turnitin, e falam, mas esse meu texto vai para o depósito da Turnitin, quem é o usuário aqui está familiar com isso que eu estou descrevendo agora, e aí o meu texto vai ser usado por aqui ou acolá. Não, a gente também tem que pensar, primeiro, que não vai ser usado nem aberto, por questão de política de privacidade, sim. E segundo, você também está protegendo a sua própria produção acadêmica, porque uma vez que você coloca hoje o seu trabalho, ele vai para o depósito da Turnitin, amanhã ou depois, alunos de outras universidades que venham acessar esse texto e vejam a similaridade, você vai ser notificado que houve essa similaridade, né? Não sei se a senhora tem algo a complementar, professora. Complementando para a Jéssica, sim, Jéssica, a plataforma, um software, ele pode te ajudar, né? Obviamente que ele pode te ajudar, principalmente porque você está dizendo, olha, eu não consegui fazer uma busca extensa na literatura. Isso é algo, quando a gente está fazendo um trabalho científico, é importante a gente fazer uma busca extensa. Muitas vezes eu tenho que assumir que pouco foi dito, pouco foi escrito sobre aquele assunto, porque o seu trabalho é muito inovador, né? Então é algo novo, então você não precisa ter medo das interpretações que você vai fazer em relação aos seus resultados. Foi aquilo que eu disse. Você tem que deixar muito claro quais são as suas interpretações e as interpretações dos outros autores e separar. Uma coisa é interpretar o resultado que você encontra. Outra coisa é comparar isso com o trabalho de outros autores. Agora, quando o trabalho é muito inovador, ele é muito novo, e você não encontra literatura para aquilo, ok, é perfeitamente aceitável isso. Agora, você precisa, na verdade, ter essa clareza. Você fez uma busca extensa, você fez uma busca que, na verdade, te permitiu encontrar tudo que foi produzido a respeito daquele assunto. Isso é importante. Então, na verdade, não é fazer uma busca qualquer. Eu digito no Google, eu entro e escrevo qualquer palavra numa base de dados. Não é isso. Eu tenho que seguir um determinado rigor, né, para encontrar a literatura. Sim. E aqui eu tenho uma outra pergunta do Fernando Andrade, que é da Unesp. Aliás, temos bastante gente aqui da Unesp, da USP, da Unicamp também. Ele fala que dentro da Unesp a obrigação... ele faz uma pergunta, que eu não sei se a professora acho que não vai ter resposta, se há a obrigação de submeter a tese ao software antes do depósito. E ele diz aqui, relata, né, que o ano passado ele viu um aluno defender o segundo doutorado dele, com grande parte sendo cópia do primeiro doutorado, ou seja, o caso do autoplágio aí, né? Ele fala como evitar ou denunciar esses casos, visto que é o nome da instituição que está em jogo. Bom, ser obrigado ou não colocar num software é da sua instituição. Por exemplo, eu tenho aqui comigo essa tecnologia ao meu favor. Se eu sou garante daquela pesquisa, qual é o motivo que vai me levar a não colocar? Mas pode ser uma obrigatoriedade da instituição que você trabalha. Na verdade, se a sua instituição obrigar a fazer isso, na verdade é que ela quer se proteger, te proteger e proteger o aluno. Para denunciar, você deve ter aí na sua instituição uma parte acadêmica que receba esse tipo de denúncia. Hoje, a gente tem os escritórios de integridade, né, de pesquisa. Tanto que tem algumas agências de fomento que não dão fomentos para instituições que não tenham escritório de integridade. Quem cuida disso é o escritório de integridade. Então, eu acho que a gente, enquanto consumidor de pesquisa, deveria denunciar sim, porque se você pega... Eu encontro disso aqui. Às vezes eu venho um aluno e falo assim, professor, eu fiz um curso numa outra instituição, fiz um trabalho lá, posso trazer para cá e usar o mesmo trabalho? Não, não pode. Esse trabalho foi lá da outra instituição que você fez, numa outra situação, você não pode se autoplagiar. Então, assim, defender 2 doutorados, sendo que uma boa parte é de um doutorado anterior, não faz muito sentido. Na verdade, a gente acaba aí, a gente tem que, obviamente, analisar o caso em concreto, mas a gente pode acabar caindo na situação do autoplágio e, às vezes, isso é muito detectado quando a gente vai fazer a publicação, né, dos resultados da minha pesquisa. E aqui, professora, tem várias perguntas, eu vou até condensá-las, que são várias tocando o mesmo tema. O que fazer diante do caso de se deparar com um possível caso de plágio, né? Porque o que eu estou
tendo aqui, que as pessoas estão sentindo falta de regulação, na verdade, de direcionamento por parte das universidades, que são as chamadas políticas de integridade acadêmica. Já tem algumas universidades no Brasil que já estão fazendo políticas, a Unicamp, a USP, acho que a Unesp também, mas ainda não tem isso fechado. Mas aí, olha só, perguntas aqui, fala quando tem uma banca de mestrado e o examinador alega que é plágio no trabalho, se recusa a participar da defesa, o que eu faço? Essa é a pergunta do Alberto Pessoa. Aqui tem outra da Marília Cunha, que também está perguntando, e se eu encontrar plágio, o que eu devo fazer? Vou recusar, vou dar nota, vou dar 0? Qual que é a sua experiência em relação a essa apresentação? E também alguém aqui pergunta, que é o Pelúcio, dizendo que o plágio é crime, e alguém mais perguntou se também deve compartilhar o relatório de similaridade com o aluno. Eu já vou dizer que acho que deve, professora, mas eu vou deixar a senhora responder essas outras questões aí sobre o que deve fazer. Vamos lá. Como eu sou de uma determinada área, a gente tem muitas bancas que são professores, pesquisadores em comum. Na minha experiência, esses pesquisadores das bancas que eu faço parte, das minhas bancas que eles vêm, todos nós usamos um software, usamos uma ferramenta de plágio. Quando eu recebo o trabalho de uma universidade para ser banca e ele vem por escrito, eu sempre peço o trabalho em PDF, porque eu vou passar sim no software. E sim, se tiver plágio, obviamente, vamos supor, no trabalho todo tem um parágrafo. Será que é caso de reprova? Acho que não. A gente pode falar de educação. Vamos educar, vamos falar no dia da defesa. Eu, muitas vezes, quando o caso é um pouco mais grave, antes da banca eu já contato o orientador para ele tomar alguma atitude ou para dizer para ele, olha, eu detectei, enfim, porque muitas vezes é algo que a gente não pode deixar nem ir para a defesa, né, na verdade, porque sim, plágio é crime, se é crime, é caso de reprova, né? Uma coisa é a gente identificar aquele plágio acidental. O aluno se perdeu na hora de parafrasear, enfim, e aí você vê que é um ponto ou outro que você pede para ele reescrever, que você checa na literatura, isso é uma coisa. Agora, por exemplo, usar de má fé, igual eu falei durante a minha apresentação, pegar o artigo todo de uma pessoa e apresentar como seu, isso não é plágio acidental. É você entrar num site e copiar tudo que está no site, referenciar outro autor, isso não é plágio acidental. Então, assim, a gente tem que avaliar sempre o caso em concreto. Eu, se pudesse te dar um conselho, daria. Você, enquanto orientador, nunca deixe o seu aluno ir para a banca sem fazer essa checagem durante todo o processo de orientação. Se você for banca, cheque também, porque, na verdade, esse é um critério de reprova, porque é uma situação muito grave. Lógico que você avalia também a proporção disso. É aquilo que eu falei, de um trabalho todo, você só tem um parágrafo. Ok, né? Vamos avaliar aquele parágrafo. Do ponto de vista de compartilhar o relatório com o aluno, eu sempre compartilho. Ele precisa ver onde ele cometeu o erro. Então, se eu simplesmente falar para ele, olha, o relatório indicou que este parágrafo está muito próximo do original, do que você escreveu, enfim, reescreva, né, parafraseie, mantenha a citação, ele pode não ter ideia. Então, eu faço questão de compartilhar com ele. Eu compartilho tanto quando eu não encontro nada e parabenizo, e compartilho principalmente quando eu encontro alguma coisa e vou falar para o aluno, olha, presta atenção, deu 80%, 90% de similaridade, 50%, é muito alto. E aí não tem como, eu acho que tem que compartilhar, sim, não é segredo. Lembra que eu estou falando que você vai usar isso como um processo de ensinamento, de orientação. Então, como é que você vai orientar se você não usar essa tecnologia a seu favor, entregar o relatório para o aluno? Inclusive, também há uma configuração dentro da própria Turnitin que permite que, se você estabelece uma data final, por exemplo, para um trabalho que tem que ser entregue no dia 10 de julho, você pode deixar aí uma janela de entrega por uma semana, e aí o próprio aluno pode ir lá
entregar o seu trabalho e receber no mesmo momento o relatório de similaridade. Ele vai ver se tem algum problema, se está bom, se não está bom, e voltar para casa, refazer e reenviar. Para quem não sabe, essa é a opção imediatamente dentro na hora de entrega do relatório, dentro do da configuração, da criação do exercício da Turnitin. Então, aí também complementando. Bem, professora, a gente já... Por favor. Ajuda bastante, porque o aluno, que pelo menos ele tem que ser um aluno com um pouco mais de criticidade, né? Sendo um aluno com um pouco mais de criticidade, ele já se antecipa. Por quê? Porque ele já tem isso incutido, ele já tem essa preocupação, enfim, você conseguiu fomentar isso nele. Agora, tem uns que não vão fazer isso, e aí o trabalho vai ser seu mesmo, de identificar e ainda fazer aí os apontamentos. Perfeito. Bem, professora, a gente tem aqui 4 minutos. Eu vou fazer uma perguntinha aqui também, um minutinho aí para a senhora colocar. A Silvia diz aqui, a professora considera que uma paráfrase, que ela diz que seria um plágio indireto, e aí, enfim, a senhora pode dizer se considera que uma paráfrase é um plágio indireto ou não, é detectável quando o escritor do texto tem uma boa competência discursiva. E aí ela diz que, na verdade, isso que acaba mascarando o plágio aí. A senhora concorda com isso, professora? Como que a senhora vê essa questão? Ó, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, assim, uma coisa é você parafrasear tirando algumas palavras e usando sinônimos. Tipo, a pessoa disse uma coisa, eu vou lá, clico com o botão direito do mouse, desço, procuro o sinônimo e troco. Na verdade, eu só mudei a palavra, entende? Então você tem que tomar um pouco de ideia, um pouco de cuidado de falar que toda paráfrase, na verdade, se ele tiver uma boa capacidade retórica, vai ser plágio. O que eu tenho que perceber é o que o aluno fez para chegar naquele parágrafo, por exemplo. Eu li, vi qual é a ideia do autor e reescrevi aquela ideia, né, com as minhas próprias palavras e mantive a citação. Eu estou dizendo, olha, não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é a outra pessoa. Agora, quando a gente fala parafrasear, na verdade, ele não pode simplesmente, para parafrasear, trocar palavras por sinônimos ou só eliminar aquilo que é supérfluo. Eu até mostro isso em aula. Olha só, eu consigo pegar esse parágrafo X, tirar algumas palavras, porque geralmente as pessoas escrevem em excesso, né? Então elas escrevem demais, muito para dizer algo mínimo. Eu vou lá, retiro algumas palavras só e mantenho. Aí quando você passa na similaridade, na verdade, você vê que não fez muita diferença, você só trocou por sinônimo. Então, quando você recebe um relatório de similaridade, você também tem que ter um pouco desse cuidado de muitas vezes ir até o autor original e ver exatamente o que foi o que o seu aluno falou, porque mudar só as palavras por sinônimos e deixar lá também é plágio, né? Então, quando eu falo parafrasear, não leve ao pé da letra a questão de só simplesmente trocar uma palavra por outra. Não, é a maneira como você coloca aquilo. Obviamente que mantendo a citação, né? Perfeito. Bem, professora, acho que a gente já está chegando ao fim aqui da nosso seminário virtual. Antes de fazer os agradecimentos e dar aí o nosso até logo, porque esses seminários ocorrem a cada um mês, acho que pelo menos, eu também estou compartilhando aqui com vocês nesse momento, aí vocês estão vendo as nossas sessões abertas da Turnitin, para vocês participarem, aqueles que são administradores e também que são instrutores. Nós temos sessões abertas aí todo mês, então compartilhem entre seus professores na universidade, porque sem capacitação é difícil. Inclusive a própria questão também do plágio que a professora está dizendo aqui, muito disso significa também uma educação no dia a dia, né? Na própria sala de aula, é uma questão que é premente, que inclusive a gente fez um estudo, professora da Unicamp, mais de 50% dos alunos lá não sabiam o que era um plágio, assim, como definir um plágio. Todo mundo já ouviu falar, acha que sabe o que é, mas às vezes fica meio perdido, e nem sempre o plágio é por desonestidade, né? É por falta de conhecimento. Exato. A maioria dos plágios, eles são, na verdade, aqueles plágios não intencionais.
A pessoa não estava agindo de má fé, ela não estava querendo se fazer passar por sua algo tido como do outro, entende? Então, assim, na maioria das vezes é não intencional. Por isso que o caráter, na verdade, educativo, ele é extremamente importante. Então, por exemplo, eu uso a Turnitin como processo de orientação dos meus alunos. Né? Então, faz parte dessa orientação. Então, a gente tem que sempre ficar atento a isso e fazer uma orientação não só dos docentes, que muitas vezes não usa a ferramenta porque não sabe, enfim, e falar para ele, olha, você garante, você é autor também, né, dessas, tá seu nome ali, então o primeiro e o último ele tem um papel muito importante, mas também dos alunos, né? Então, a gente precisa fazer sempre esse trabalho educativo o tempo inteiro, é importante. Perfeito. Bem, professora, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Foi uma ótima participação e eu vejo, inclusive, aqui que o nosso público também gostou. Obrigada. Espero ter a senhora novamente com a gente aqui e também o nosso muito obrigado aí da Turnitin para os 79 presentes aqui hoje nesse nosso seminário virtual. E a gente lembra que podemos continuar a conversa na nossa página da LinkedIn, no caso Turnitin Brasil, convidamos para você que acesse lá. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer consulta, basta mandar um e-mail aí para turnitinbrasil@turnitin.com. Eu, mais uma vez, agradeço, professora, e não sei se a senhora quer dizer aí umas últimas palavras. Quero, eu que agradeço o convite da Turnitin, eu acho que é um assunto extremamente relevante, a gente precisa falar sobre isso, precisamos cada vez mais falar sobre isso, então eu acho uma iniciativa super fantástica, parabenizo vocês pela iniciativa, agradeço ao público que esteve aqui presente, me coloco à disposição para tirar dúvidas, para poder fazer aí uma aproximação. É isso aí. Então, muito obrigado, professora. Muito obrigado a todo mundo aqui. A gente se vê no próximo webinar. Até mais. Tchau, tchau.